Boa tarde, alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje a professora vai fazer aqui um vídeo no formato antigo, porque deu um problema no aplicativo e eu não vou ter tempo hábil para baixar outro aplicativo, que eu não estou conseguindo aqui, um problema técnico. Então a professora vai fazer esse vídeo no formato antigo, tá bom? Então só acompanhar a leitura, assim como no outro formato, página por página. Então hoje é a página 47 até a página 56. Vamos lá. Foco na leitura, fábula. Conheça mais uma fábula. Então, nós vamos conhecer aqui a fábula da leoa e da raposa. Uma raposa olhou para a leoa que havia acabado de parir um filhote e disse-lhe com desdém: "Um filho só?" E a leoa respondeu-lhe: "Sim, um só filho, porém um leão." A fábula mostra que qualidade é mais importante que quantidade. Aí, número 2, aqui vamos às questões. A raposa achou que pequeno o número de filhotes ou ela achou grande o número de filhotes, de acordo aqui com a fábula. 3. Na opinião da leoa, um filhote leão é o suficiente ou é pouco? 4. Que ensinamento a moral quer passar? Então, qual que é a moral dessa fábula? Qual foi o ensinamento que essa fábula deixou? Vou escrever aqui com letra cursiva. Número 5. A quem serve a moral da fábula? Serve para os animais ou serve para as pessoas? 6. De acordo com o texto, a leoa mostrou que está chateada com a raposa, está orgulhosa do filhote ou está triste porque só nasceu um filhote. 7. De acordo com o texto, a raposa com sua atitude mostrou que estava chateada porque a leoa só teve um filhote, não gostou do filhote da leoa ou estava com inveja da leoa. 8. Desdém significa desprezo. Leia o diálogo com um colega. Um diz a fala da raposa, dando um tom de desprezo, e o outro a fala da leoa, mostrando que se sente orgulhosa do filhote. Então, vocês podem treinar em casa, né? Que é a fala da raposa com desdém. Um filho só? E a fala da leoa, mostrando-se orgulhosa. Sim, um só filho, porém um leão. Aí treinem aí a frase do desdém e a frase de orgulho da leoa. Página 49. Nas fábulas, os animais têm características humanas, né? Eles expressam sentimentos. Então é isso que acontece nessa fábula da leoa e da raposa, né? 9. Leia as palavras do quadro. Depois preencha a tabela com o nome do animal que corresponde às características apresentadas. Então aqui nós temos gato, coruja, touro, jacaré, formiga e urubu. Então, a partir dessas características aqui em cima, aliás, dos nomes, né, aqui em cima, vocês vão ler as características, aqui, ó, características atribuídas aos animais nas fábulas. Tem esperto e manhoso, feio e traz má sorte, forte e bravo, pequena e trabalhadeira, perigoso e ágil, sábia e protetora. Então, aqui onde está escrito animal, você vai escrever o nome do animal de acordo com a característica que é atribuída para ele nas fábulas, tá bom? Página 50. Foco na língua, plural e singular. O plural indica que se tem mais de um elemento. E o singular é quando se tem somente um elemento. Então, aqui, complete né? Complete os quadros com o plural das palavras. Então, se o singular é somente um elemento, então vamos aqui o exemplo. Nós temos aqui uma raposa, singular. Já embaixo nós temos 4. Então, passou de 1 é plural. Então, 2, a partir de 2 já é plural. Então, 4 raposas. E aqui eu vou dar mais um exemplo. Um leão. Então, embaixo 2. Então, são
já é o plural, mais de um elemento. Então, 2 leões. E assim por diante. Então, aqui nós temos uma lebre, 3, já é o plural. Então, vocês vão acrescentar aqui ao final da palavra lebre a letra S, que já indica o plural da lebre. Então, são 3 lebres. E assim vocês vão fazer também a mesma coisa aqui no exercício 2, que é escreva a quantidade e o nome dos animais. Né? Então, aqui nós temos 3 serpentes e aqui uma serpente. E aí vocês fazem aqui a da leoa e do porquinho. Página 52. Então, o uso da letra S entre consoante e vogal. 3. Leia as palavras e pinte a letra S em cada uma delas. Então, vocês vão ler essas palavras do quadro e vão pintar somente a letra S em cada palavra. A. Sublinhe as letras que estão imediatamente antes e depois da letra S nessas palavras. Então, o que é sublinhar? Sublinhar é passar um traço. Então, vocês vão passar um traço, né, nas palavras, né, na letra que está imediatamente antes e depois da letra S. B. Nesse grupo de palavras, a letra S está entre 2 consoantes, 2 vogais ou uma consoante e uma vogal. Ele está perguntando nesse grupo de palavras do quadro. Então, depois que você sublinhou, depois que você pintou todas as letras que aparecem aqui S, pintou primeiro todas as letras, a letra S. Ok, depois que pintou a letra S em todas as palavras, vai sublinhar, vai passar o traço, então, na letra que vem antes e depois da letra S que você pintou. Feito isso, você vai aqui verificar se a letra S que você pintou está entre 2 consoantes, né? Se ela está no meio de 2 consoantes, se ela está no meio de 2 vogais, ou se ela está no meio de uma consoante e uma vogal. Vai marcar o X na opção correta, tá bom? E C. Copie a palavra do quadro que corresponde ao nome de um acessório. Você vai olhar lá a palavra, vai lá no quadro e ver qual que é a palavra que corresponde ao nome de um acessório. E depois vai copiar aqui a palavra do quadro que corresponde ao nome de um animal. 4. Marque somente as palavras em que a letra S apresenta o mesmo som do S na palavra pensamento. Então, leiam em voz alta para ouvir o som. Então, aqui embaixo nós temos o quadro, né, com as palavras camiseta, aniversário, cansado, consulta, peso, pensar, usar e bolso. Então, vocês vão ver, vão analisar o som da letra S na palavra pensamento e vão ler aqui as palavras abaixo e descobrir se o som da palavra abaixo é o mesmo que o da palavra pensamento. Então, assim, ó, pensamento. Vocês podem até separar aqui em sílabas, se ficar melhor, para vocês identificarem o som do S. Pensamento. Aí aqui, camiseta. Aí vocês vão ler a sílaba que tem a letra S, Z. E aqui a sílaba que tem a letra S a letra S do pensamento, sa. Então, sa é o mesmo som que Z? Não. Então, já sabe que aqui não é o som da letra S do pensamento. Agora, vamos no outro. Aniversário. Então, pensamento. Então, aqui vamos lá na sílaba do sa. Então, aniversário, pensamento, ó, mesmo som. Sa
O mesmo som do pensamento, do Sa do pensamento, é o mesmo som do Sa do aniversário. Então aqui você vai marcar a letra X. Então acho que fica mais fácil assim, vocês separarem por sílabas, vai ler a sílaba da letra S, né, do pensamento, e ler a sílaba S aqui da palavra abaixo, para ver se o som é igual ou não. Página 53, palavras com S e SS. 5. Leia as palavras do quadro e marque com X somente as palavras escritas com SS. Então aqui nós temos sorriso, dinossauro. Então dentro desse quadro, somente as palavras que foram escritas com duas letras S, você vai marcar o X. A. Copie as palavras que você marcou. Então aqui embaixo você vai copiar as palavras que você marcou. Então você fez o X. B. Grife as letras que estão imediatamente antes e depois do SS nessas palavras. Então aqui, marcou o X, copiou as palavras aqui embaixo, novamente vocês vão sublinhar, né? Então as letras que vêm antes e depois do SS. E vão responder lá a mesma pergunta do outro exercício. Nesse grupo de palavras, as letras SS estão entre duas consoantes, estão entre duas vogais ou está entre uma consoante e uma vogal. Aí vocês vão analisar de acordo com o que você sublinhou, vai marcar um X na questão correta. 54. Sinais de pontuação. Isso aí a gente já viu, né? No segundo bimestre. Então, 6. Leia a informação a seguir. Raposa, mamífero carnívoro da mesma família. Da mesma família dos cães, tem o focinho pontudo e cauda comprida. A. Na informação acima, circule os sinais que não são letras. Então, o que não for letra, que for sinal, né, de pontuação, vocês vão circular. B. Copie o texto usando letra cursiva. Então, vão ler a informação acima, circular os sinais que não são letras e logo depois vão escrever a informação com letra cursiva. C. Use o ponto de exclamação na frase abaixo para indicar surpresa ou admiração. Tem focinho pontudo. D. Use o ponto de interrogação para saber como é a cauda da raposa. Tem cauda comprida? 55. O sinal de pontuação usado para indicar uma pergunta é o ponto de interrogação, né? Um exemplo, qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Expressar sentimentos e emoções é o ponto de exclamação. Nossa, que legal esse vídeo! Ou então, é sorvete de morango! Então você está expressando um sentimento, uma emoção, então usa o ponto de exclamação. E finalizar uma ideia completa é o ponto final. Então, meu nome é Mariana. Ponto final. Eu tenho 18 anos. Ponto final. Agora aqui, foco na escrita. Reescrita da fábula, né? De fábula. Preparação. Releia com a ajuda aí de um familiar, com a ajuda da pessoa que ajuda você a fazer lição, a fábula da raposa e da cobra. Recorte do material de apoio, o livreto da fábula e com a sua turma realizem a leitura das imagens narrando o que está acontecendo em cada cena. Então vocês vão fazer em casa, né? Então não tem o auxílio do professor e nem o pessoal da turma. Você vai fazer em casa com o pai, com a mãe, com a irmã ou com o responsável que faz a lição junto com você. Então vocês vão reler, né? Vocês vão ler novamente essa fábula da raposa e da cobra e vão fazer a produção. Então em uma folha faça a reescrita da fábula com o apoio das imagens. Para cada uma, escreva com suas palavras a parte correspondente da história. Então, você vai olhar a imagem e vai escrever com as suas palavras o que você está vendo ali naquela imagem. Um exemplo, a raposa está olhando para o rio e agora ela vai beber água. Isso aqui é um exemplo, tá? Não tô falando, não tá na fábula, mas você vai olhar a imagem e vai escrever com suas próprias palavras o que você está vendo. Vai revisar esse texto, né, depois que você escrever. Depois que você escreveu tudo, você vai revisar. Então, você vai ler novamente para saber se não tem nenhum erro, se precisa escrever mais alguma coisa, acrescentar, né? E vai colocar a versão final
no livreto que você recortou do material de apoio. Então, antes de escrever no material de apoio, faça o rascunho, né? E uma folha de papel em branco. Pode ser a folha do caderno, tá bom? Feito isso, vai fazer a avaliação. Você contou a história, né? Você contou onde aconteceu a história, sim ou não? Quem são os personagens da história? O que aconteceu com os personagens em cada imagem? Você contou como terminou a história? Aqui você vai fazer a avaliação, né? Se você colocou todos esses pontos ou se não. E aí, eu quero que vocês façam essa releitura para ler, né? Para mim, na nossa live de segunda-feira. Então, nós podemos fazer a revisão de alguns exercícios. E para quem fizer a reescrita da fábula, faça a leitura também lá na nossa live, tá bom? E aqui a gente encerra o nosso livro 4, então, do bloco de português. Agora eu sei. Então, vocês aprenderam que as fábulas são histórias que têm animais como personagens e apresentam uma moral, né? Com a intenção de passar algum ensinamento, deixar algum ensinamento para as pessoas. As palavras no plural representam mais de um elemento. Há palavras que têm a letra L no final de sílabas. A letra S representa diferentes sons, né? E os sinais de pontuação são usados na escrita com funções diferentes. Então eu quero que vocês façam esses exercícios, que vocês revisem, né? Para quem ainda não fez os outros exercícios do livro, para que nós possamos corrigir, né, para que vocês possam ir bem aí nas avaliações bimestrais, que são as nossas últimas provas do ano, tá bom? Então, deixo um beijo para vocês, até a próxima aula, fiquem com Deus, boa tarde!